Quando foi a última vez que você se perdeu numa história de ficção? Talvez aí lendo sobre dragões, magos, grandes aventuras fantásticas. Tem gente que diz que isso é coisa de criança, e quando a gente amadurece, a gente deveria abandonar esse tipo de história e só passar a ler literatura séria. Só que hoje em dia na internet, inclusive, tem gente que vai dizer o seguinte: a gente não deveria ler literatura de ficção de maneira nenhuma, nem séria, nem fantástica. A gente deveria focar apenas em não ficção. E aí a pergunta de hoje é essa: será que imaginar mundos é apenas uma questão de brincadeira? É apenas uma questão criativa? Ou é algo mais sério? A imaginação é uma das marcas mais profundas da condição humana. Das primeiras tecnologias que os seres humanos inventaram, várias delas estão ligadas a essa dimensão artística criativa. Ou seja, desde que o ser humano é ser humano, nós contamos histórias para explicar o mundo, ensinar valores e simplesmente encantar uns aos outros. Só como eu falei na introdução, existe um certo preconceito no que diz respeito às histórias de fantasia, como se os escritores de fantasia fossem escritores menores e os leitores de fantasia devessem ficar restritos a crianças e adolescentes. Quando a gente amadurece, a gente deveria trocar esses livros de fantasia por livros com temas sérios: violência, desgaste, desilusão, cinismo existencial, um realismo em carne viva. E aí tem muita gente que vai dizer, por exemplo, que o George R. R. Martin é um excelente escritor de fantasia porque ele faz uma ficção realista. E aí a alcunha de novo Tolkien não fazia sentido, porque a literatura dele vai na real condição humana, enquanto Tolkien fazia uma fantasia menos realista. Essa ideia de escrever fantasia porque você gosta de coisas fantásticas, extraordinárias, de imaginar mundos como algo lúdico, é uma ideia que permeia, de fato, o cenário da fantasia, tanto entre fãs quanto entre autores, mas é uma ideia que vai na contramão daquilo que o Tolkien acreditava. Fazer aquilo que a gente gosta, que a gente deseja simplesmente, esse para o Tolkien seria um uso extremamente vulgarizado da liberdade humana. O objetivo dos seres humanos não é esse exatamente, mas criar algo excepcional. E quando eu falo de algo excepcional, talvez pareça que é necessariamente criar uma obra de fantasia, um livro, uma obra filosófica, uma grande tecnologia. Não é bem isso, mas é algo de excelente, no sentido de areté dos antigos. Diante dessa noção, o próprio ato de criar um mundo ficcional não é uma brincadeira fútil, mas um ato profundo. Quando nós criamos ou lemos sobre um mundo alternativo, a gente está fazendo o que ele chama de subcriação. O Tolkien tem um ensaio chamado Sobre Histórias de Fadas, e nesse ensaio ele explica que o único ser que pode criar do nada é Deus. O ser humano, por consequência, ele cria porque foi criado. Então, o seu ato criador ele é derivado desse ato originário de Deus. Então, lembrando aqui que o Tolkien tinha uma visão extremamente católica, e isso influencia, inclusive, seu pensamento sobre a arte criativa. Nesse sentido, então, o escritor não cria algo novo, ele reorganiza, ressignifica, remolda aquilo que já existe na criação. Então, subcriação nada mais é do que você dar nova forma, a partir do uso da sua liberdade, àquilo que já foi criado por Deus. Nesse sentido, nós estamos então sempre num nível secundário a Deus, mas nós somos dotados sim de uma capacidade inovativa, criativa extraordinária. Porque mesmo sem ter um poder real de criação, nós, ao criarmos um mundo como a Terra-média, por exemplo, criamos um todo coeso, que tem suas próprias regras, que tem seus próprios paradigmas. E se a obra é bem feita, isso tudo tem coerência interna. Depois que esse mundo é criado, o leitor consegue acessar esse mundo com a mesma vivacidade e com a mesma coerência que ele vive no nosso mundo. Então eu consigo compartilhar com as outras criaturas essa minha subcriação. E elas conseguem dialogar com essa subcriação, assim como nós dialogamos com o mundo. Então, nesse sentido, criar histórias fantásticas para o Tolkien não é algo banal, não é algo fútil e não é de forma nenhuma brincadeira. O ato de subcriar do ser humano é uma forma de nós mostrarmos a nossa profunda relação com Deus. É nesse tipo de ato que nós revelamos aquela ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, temos uma vocação de criar. No poema Mitopoeia, Tolkien escreve o seguinte: o homem é a luz refratada pela qual se despedaça a luz branca em muitas cores.
Então ele vê o ser humano e o ato criativo como um reflexo da criação divina. Então toda vez que nós criamos algo, nós estamos expressando essa nossa condição de criaturas. E essa distância entre nós e Deus, da nossa imperfeição criativa e a de Deus, ela é gigantesca, ela é infinita. Mas mesmo assim, o ato secundário, a subcriação, ela não é algo ruim. Mesmo na nossa imperfeição, a gente pode revelar a nossa vocação de buscar a beleza, expressar o bem e testemunhar a verdade. Do ponto de vista da antropologia filosófica, a visão aqui é bem distinta da visão hegemônica hoje em dia. Nós somos a única criatura capaz de criar mitos, de imaginar futuros alternativos. Nós não simplesmente habitamos a realidade, habitamos o mundo. Nós ressignificamos o mundo a partir da nossa visão criativa. Pela arte, pela linguagem, pela imaginação, nós recriamos aquilo que está dado na criação. Então, como disse Chesterton, o homem é singular porque ele é tanto criador quanto criatura. Como nós damos formas novas às coisas, criamos coisas que pareciam não existir antes, Tolkien coloca o ser humano como sendo alguém que é capaz de reinterpretar, é capaz de transcender, é capaz de transformar a realidade. Ele não vive só reagindo à realidade. Só que como essa nossa capacidade, essa nossa vocação de subcriar, ela vem de Deus, existe então para o Tolkien um mau uso dessa capacidade, dessa vocação. Quando a nossa subcriação não está voltada para o belo, para a verdade e para o bem, ela está aquém desse potencial dela. Porque tudo que nós inventamos molda não apenas a nós mesmos, mas os nossos leitores, os nossos intérpretes, como a forma como nós e eles encaramos uns aos outros. Seja um livro, seja uma tecnologia, ou seja um projeto de vida, o que eu crio é um espelho de quem eu sou e de como eu vejo os outros seres humanos. Se eu crio um mundo com sentido, se eu crio um mundo que mostra, mesmo que escamoteada, a necessidade da busca pela justiça, se eu crio um mundo de esperança, essas coisas fazem com que eu me torne e o meu leitor, o meu intérprete se torne alguém melhor. Enquanto se tudo que eu crio é egoísmo e cinismo, vai contribuir para o oposto. E aí, nesse sentido, a subcriação não é um conceito estritamente literário, mas um conceito ético. É uma reflexão sobre o uso da imaginação e sobre a busca de sentido. E hoje, mais do que nunca, com as redes sociais, com as inteligências artificiais generativas, nossa imaginação está sendo disputada. E ela está sendo disputada, em geral, por razões políticas ou por questões de consumo. Nesse sentido, então, a ideia de que imaginar mundos alternativos com lógicas internas diferentes do nosso deixa de ser uma simples fuga, como acusam alguns, e passa a se tornar uma espécie de resistência. Se o mundo todo é cínico e você consegue imaginar um mundo que outras pessoas podem se relacionar, onde há esperança, isso contribui para a transformação da realidade. A essa própria ideia de que a fantasia é escapista, o Tolkien deixa a seguinte reflexão. Alguém deveria ser desprezado se, encontrando-se aprisionado, ele quer escapar da sua prisão? Não é sobre negar a realidade, é sobre escapar dessas estruturas que estão moldando a nossa imaginação numa direção contrária àquela que seria melhor para nós. E aí, dentro dessa lógica, o Tolkien tem o conceito de eu-catástrofe. Não sei se vocês leram O Senhor dos Anéis, se vocês viram o final do filme, mas as coisas se encaminham num plano de fundo invisível a partir de pequenos atos de simplicidade, honestidade, bondade ao longo da história para um final catastrófico. Mas aí algo bom se revela como ali por trás, guiando isso tudo. Não no sentido determinista estrito, mas no sentido de uma esperança que aparece subitamente, uma última luz no momento de pior trevas. E aí nós retomamos, a subcriação não é só um conceito literário, é um conceito ético. Nós temos uma responsabilidade de, recebendo uma faísca da luz de outros criadores, inclusive o grande criador, que seria Deus, nós temos a responsabilidade de passar essa faísca adiante, de alimentar essa fagulha, transformá-la numa chama, iluminar o caminho dos outros e compartilhar essa chama com outras pessoas que a sua já se apagou ou que nunca viram a luz. Ao criar um mundo secundário, seu objetivo é mostrar que a realidade não é o limite do nosso pensamento, não é o limite da nossa ação, ela é o ponto de partida, nós podemos mudar a realidade. No ramo da política, se você quiser saber mais sobre isso, nós temos um vídeo sobre utopias. Essa capacidade de subcriação, de imaginar um novo mundo, um mundo diferente do nosso, um mundo onde as coisas têm sentido,
e poder colocar esses dois mundos lado a lado e ver as diferenças deles é fundamental, especialmente hoje. Nós temos um mundo de crise ambiental, crise existencial, epidemias de todo tipo de mal. Não seria o lugar da fantasia nos oferecer uma esperança? Um mundo diferente do nosso? Uma visão de como as coisas poderiam ser melhores? Você pode, claro, criar uma ficção que seja um reflexo desse mundo, reforçar os medos, reforçar as ansiedades, reforçar as angústias, reforçar os preconceitos, o cinismo, a falta de propósito, o nadismo. Claro, pode. Mas você também pode apontar para um horizonte de solidariedade, de esperança, de mudança. E o Tolkien não fala estritamente disso, mas me parece que não se trata só de uma questão de livros, de pinturas, de textos. A gente pode aplicar esse conceito de sobrecriação na criação dos filhos, no trabalho como professor, no seu próprio trabalho, seja varrendo uma rua, cortando carne no açougue. Todas essas coisas envolvem uma dimensão criativa do ser humano que não é só um ato fútil de fazer as coisas diferentes, porque sim, para escapar da realidade. Não olhar para a realidade como um fim em si mesmo, mas como ponto de partida para que cada ação nossa contribua para essa criação e torne ela um reflexo, não das mazelas humanas, mas da dignidade humana. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e curte. Você pode se tornar membro do canal no botãozinho que tem aí e deixe as suas indicações de temas e sugestões.